Você já se perguntou o que realmente acontece após seu último suspiro, enquanto seus entes queridos choram ao redor de seu corpo? Para onde sua alma está indo naquele exato momento? Santa Faustina viu. Ela testemunhou o destino terrível de muitas almas. E hoje, compartilho com você o que ela descobriu, não para aterrorizá-lo, mas para salvá-lo. Em seu diário, esta santa, a quem Deus confiou a mensagem da divina misericórdia, revelou os 11 pecados que mais almas arrastam para o inferno. Pecados que talvez você cometa diariamente sem perceber sua gravidade. Pecados que neste exato momento podem estar afastando você da salvação eterna. Este não é apenas mais um vídeo sobre religião. É um chamado urgente do céu, transmitido por uma santa que viu as chamas do inferno consumindo almas que um dia pensaram: isso não vai acontecer comigo. Se você possui mais de 4 décadas de vida cristã e deseja assegurar sua salvação, permaneça até o fim. O que compartilharei nos próximos minutos pode ser a diferença entre sua alma encontrar paz eterna ou sofrer tormentos indescritíveis para todo o sempre. Quando Santa Faustina recebeu permissão de Nosso Senhor para testemunhar o inferno, ela tremeu por dias. Em seu diário, ela escreveu: "Estou escrevendo isto por ordem de Deus, para que nenhuma alma encontre desculpas no dia do julgamento." Hoje, este alerta chega até você. Não por coincidência, mas por misericórdia divina. Ajoelhe-se em espírito comigo agora, enquanto desvelamos juntos estes mistérios terríveis e salvíficos. O primeiro pecado que Santa Faustina viu conduzindo multidões ao inferno foi o ódio contra Deus e sua igreja. Talvez você diga: "Mas eu vou à missa todos os domingos. Como poderia odiar a Deus?" Querido irmão, querida irmã em Cristo, o ódio nem sempre se manifesta em blasfêmias explícitas. Quando você questiona os ensinamentos da Santa Igreja por conveniência pessoal, quando você rejeita o magistério porque contradiz seus desejos mundanos, você está plantando as sementes deste pecado terrível. Lembro-me de uma senhora idosa em minha paróquia. Rezava o terço diariamente, nunca faltava à missa dominical. Todos a consideravam um modelo de virtude. No entanto, no confessionário, o padre descobriu que ela guardava um ódio profundo contra a igreja por proibir o divórcio, pois seu filho vivia em segundo matrimônio. Ela obedecia externamente, mas seu coração estava em revolta. Esse ódio silencioso contaminou sua alma por décadas. Você alimenta alguma rebelião secreta contra os ensinamentos da igreja? Acha que certos dogmas estão desatualizados? Que o Papa e os bispos deveriam modernizar a doutrina? Cuidado! Este é o primeiro degrau na escada que desce às profundezas infernais. Santa Faustina testemunhou almas que pareciam devotas externamente, mas cujos corações estavam cheios de rebelião. Suas orações se tornaram vazias, seus sacramentos ineficazes, porque rejeitavam interiormente a autoridade de Deus, manifestada através da Igreja. O segundo pecado revelado a Santa Faustina foi o desespero quanto à misericórdia divina. Parece contraditório, não? A Santa da Divina Misericórdia, alertando sobre o perigo de desesperar dessa mesma misericórdia. Contudo, quantas vezes você pensou: "Meu pecado é grande demais para ser perdoado"? Ou pior, "Continuarei pecando porque mais tarde peço perdão"? Ambas as atitudes ofendem profundamente o coração de Jesus. Certa vez, uma senhora me contou, com lágrimas nos olhos, que carregava um pecado, do qual não se confessava há mais de 30 anos. "Deus jamais me perdoaria", dizia ela. Quando finalmente encontrou coragem para se confessar, sentiu um peso de décadas ser removido de sua alma. O demônio quase a levou à condenação eterna, convencendo-a de que havia limites para a misericórdia de Deus. O desespero é uma arma poderosa nas mãos do inimigo. Ele sussurra: "É tarde demais para você." Ou, "Seu pecado é diferente."
mais grave. Santa Faustina viu almas que poderiam ter sido salvas até o último momento, mas que se entregaram ao desespero, fechando a porta à misericórdia que batia insistentemente. Nunca, jamais duvide do poder do sangue de Cristo para purificar qualquer pecado, por mais horrendo que pareça aos seus olhos. O terceiro pecado que arrasta almas para o abismo eterno é a impureza. Nossa sociedade está imersa nela. Imagens impuras nos cercam. Pensamentos impuros nos assaltam. Em seu diário, Santa Faustina menciona que as almas impuras sofrem tormentos indescritíveis, pois profanaram o templo que Deus criou para sua glória, o corpo humano. A impureza não se limita apenas aos atos físicos. Começa nos pensamentos que você entretém, nas imagens que você permite que seus olhos contemplem, nas conversas que você permite que seus ouvidos escutem. Cada pequena concessão abre caminho para a próxima, até que a alma se encontre completamente dominada pela concupiscência. Um senhor idoso me confessou certa vez que lutava contra a pornografia desde os 15 anos de idade. Agora, com mais de 70, ainda travava a mesma batalha, apenas com novos meios tecnológicos à disposição. O hábito criou raízes tão profundas que, mesmo quando o corpo enfraqueceu, a mente permaneceu escravizada. Sempre pensei que largaria isso quando ficasse mais velho, lamentou. Mas quanto mais envelheci, mais forte se tornou o vício. Santa Faustina viu como a impureza corrompe a alma gradualmente, como uma doença que se espalha silenciosamente até dominar todo o organismo. O que começa como uma pequena concessão termina em escravidão total. E o mais terrível, essa escravidão frequentemente persiste até o momento da morte, quando a alma, habituada a rejeitar a graça por prazer momentâneo, faz sua escolha final. O quarto pecado mencionado por Santa Faustina é o ódio ao próximo. Jesus foi absolutamente claro. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso. O ódio corrói a alma de dentro para fora. É um veneno que você toma, esperando que o outro morra. O ódio toma muitas formas: ressentimento prolongado, desejo de vingança, alegria com o sofrimento alheio, indiferença calculada. Conheci uma família que não se falava há 3 gerações. O motivo inicial, uma disputa por herança, há muito fora esquecido. Mas o ódio persistia, transmitido de pais para filhos como uma herança maldita. Quando o patriarca estava em seu leito de morte, recusou-se a reconciliar-se. Prefiro arriscar o inferno a perdoá-los, foram suas últimas palavras. Santa Faustina viu muitas almas condenadas por este pecado, incapazes de aceitar a misericórdia divina porque se recusaram a estendê-la aos outros. Você guarda algum ressentimento em seu coração? Existe alguém cujo nome você não consegue pronunciar sem sentir amargura? Alguém por quem você secretamente se alegra quando as coisas dão errado em sua vida? Este é o ódio que destrói sua alma. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estas palavras do Pai Nosso são ao mesmo tempo uma promessa e uma advertência. O perdão que você nega ao próximo, Deus negará a você. O quinto pecado que Santa Faustina viu, levando almas à perdição, foi a indiferença aos pobres e necessitados. Jesus nos alertou que, no julgamento final, a pergunta não será quantas novenas rezamos ou quantas vezes fomos à missa, mas sim, eu tive fome e me destes de comer? Eu estava nu e me vestistes? Eu estava preso e me visitastes? Uma paroquiana idosa me disse certa vez com orgulho que nunca dava esmolas aos mendigos. Eles vão gastar com bebida, justificava. Semanas depois, ela veio em lágrimas após ouvir a leitura do Evangelho. O que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Ela percebeu que sua prudência era, na verdade, dureza de coração.
Santa Faustina viu almas condenadas que haviam sido piedosas em muitos aspectos, mas cuja fé era morta, sem obras de caridade. Lembre-se, fé sem obras é morta. A devoção que não se traduz em compaixão prática pelos sofredores é uma devoção vazia, que não resiste ao escrutínio divino no dia do julgamento. O sexto pecado revelado a Santa Faustina foi a tibieza espiritual. Jesus advertiu na Apocalipse: porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A tibieza é particularmente perigosa porque raramente é reconhecida por quem a possui. A pessoa morna acha que está bem o suficiente em sua vida espiritual. Não comete pecados graves, mas também não busca crescer em santidade. Conheço um homem que se orgulha de ir à missa todos os domingos há 50 anos. No entanto, nunca lê as Escrituras, raramente se confessa, e sua vida de oração se limita a recitar mecanicamente as mesmas orações que aprendeu na infância. Quando convidado a participar de um retiro ou aprofundar sua fé, responde: isso é para os mais fervorosos. Eu cumpro minha obrigação. Santa Faustina viu que as almas mornas eram frequentemente as mais difíceis de salvar, pois não reconheciam sua condição. Como o jovem rico do Evangelho, cumpriam o mínimo necessário, mas recusavam-se a dar o passo a mais que Jesus pedia. No momento da morte, descobriam com horror que sua mediocridade espiritual os havia afastado gradualmente de Deus, até que a separação se tornasse completa e eterna. O sétimo pecado que conduz ao inferno é a falta de arrependimento. Não se trata apenas de não se arrepender, mas de justificar o pecado, de negar sua gravidade. Nossa sociedade moderna excele nisto. Redefinimos o pecado como escolha pessoal, autenticidade ou ser verdadeiro consigo mesmo. Chamamos o mal de bem e o bem de mal. Uma senhora me procurou certa vez indignada porque o padre se recusara a dar-lhe a absolvição. Ela havia confessado que convencia jovens mulheres a abortar, mas insistia que fazia isso por amor, para ajudá-las. Não havia nem sombra de arrependimento em seu coração, apenas a expectativa de uma aprovação sacramental para suas ações. Santa Faustina testemunhou almas que, mesmo diante do tribunal divino, permaneciam obstinadas em sua recusa a reconhecer o pecado como pecado. Esse endurecimento do coração é talvez o estado mais perigoso em que uma alma pode se encontrar, pois como pode ser perdoado aquele que não crê precisar de perdão? Como pode ser curado aquele que nega estar doente? O oitavo pecado mencionado por Santa Faustina foi a negligência dos sacramentos, especialmente da confissão e da Eucaristia. Jesus estabeleceu estes canais de graça como medicina para nossas almas, como alimento para nossa jornada. Negligenciá-los é como recusar tratamento para uma doença terminal ou alimento durante uma fome. Conheci um senhor que não se confessava há mais de 40 anos. Falo diretamente com Deus, dizia ele. Quando adoeceu gravemente, recusou-se a chamar um padre. Sua família, desesperada, conseguiu finalmente convencê-lo a receber os sacramentos nos últimos momentos. O padre chegou a tempo, mas encontrou um homem cujo coração estava tão endurecido pela negligência de décadas que nem mesmo diante da morte conseguia abrir-se à graça. Santa Faustina viu almas que, por negligenciarem os sacramentos em vida, perderam a sensibilidade espiritual necessária para reconhecer e aceitar a misericórdia no momento crucial da morte. Como um membro não exercitado, que atrofia, sua capacidade de responder à graça havia diminuído a tal ponto que, quando mais precisaram dela, não conseguiram ativá-la. O nono pecado revelado por Santa Faustina foi a avareza e o apego aos bens materiais. Jesus nos advertiu: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não porque a riqueza seja intrinsecamente má,
mas porque facilmente se torna um ídolo que usurpa o lugar de Deus em nossos corações. Lembro-me de uma família abastada em minha paróquia. Frequentavam a missa regularmente, mas eram conhecidos por sua mesquinhez. Quando a igreja precisou de reformas urgentes, recusaram-se a contribuir. Apesar de possuírem amplos recursos, trabalhamos duro pelo nosso dinheiro, justificavam. Anos depois, quando o patriarca estava morrendo, confessou em lágrimas: passei minha vida acumulando tesouros que agora não posso levar comigo e negligenciei os únicos que poderiam me preceder no céu. Santa Faustina viu como o apego aos bens terrenos cegava as almas para os valores eternos. No momento da morte, essas almas descobriam com terror indescritível que haviam trocado a pérola de grande valor por contas de vidro, o tesouro eterno por quinquilharias temporais. E o mais trágico, essa percepção chegava tarde demais para mudar o rumo de sua eternidade. O 10º pecado que conduz ao inferno é a calúnia e a difamação. São Tiago nos adverte que a língua é um mundo de iniquidade, capaz de inflamar todo o curso da vida, ferir a reputação do próximo, espalhar rumores não confirmados, revelar faltas alheias sem necessidade. Tudo isso são formas de assassinato espiritual que destroem não apenas reputações, mas também almas. Conheci uma comunidade paroquial destruída por fofocas. Começou com comentários aparentemente inocentes sobre o novo padre. Logo, histórias fabricadas circulavam como fatos. Famílias que haviam orado juntas por gerações agora não se falavam. O fruto amargo da calúnia foi uma comunidade dividida onde o amor cristão se tornou apenas uma lembrança distante. Santa Faustina viu que os caluniadores sofriam tormentos particulares no inferno. Suas línguas, que haviam sido instrumentos de destruição, tornavam-se agora o foco de seu tormento eterno. Uma palavra, ela escreveu, pode matar a alma. Pense nisso da próxima vez que for tentado a passar adiante aquele rumor suculento, aquela história não verificada sobre seu vizinho ou seu pároco. Finalmente, o 11º pecado revelado a Santa Faustina foi a apostasia da fé. Abandonar a fé, negar as verdades reveladas por Deus, rejeitar a autoridade da Igreja. Este é o naufrágio final da alma, o último passo antes do abismo eterno. Em nossos dias, a apostasia raramente é dramática. Não exige uma negação explícita de Cristo. Acontece silenciosamente, através de pequenos compromissos com o espírito do mundo, até que a fé se torne apenas uma casca vazia, uma tradição cultural sem poder transformador. Conheci um professor católico que, aos poucos, foi adaptando sua fé para torná-la aceitável em círculos acadêmicos. Primeiro, questionou milagres. Depois, a divindade de Cristo. Finalmente, a própria existência de Deus. Quando estava morrendo, um amigo sacerdote o visitou. Quero crer novamente, confessou ele, mas não consigo. Perdi a capacidade de acreditar. Ele havia cultivado a dúvida por tanto tempo que a fé havia se atrofiado em sua alma. Santa Faustina viu que para muitas almas a apostasia começava com pequenas infidelidades. Uma verdade da fé questionada aqui, um ensinamento moral rejeitado ali. Como um câncer espiritual, a descrença crescia silenciosamente até consumir toda a vida sobrenatural da alma. No momento da morte, essas almas descobriam que haviam destruído em si mesmas a própria capacidade de responder à graça salvadora. Estes são os 11 pecados que Santa Faustina viu arrastando mais almas ao inferno. Mas não quero deixá-lo apenas com este retrato sombrio, pois a mensagem principal de Santa Faustina não é de condenação, mas de misericórdia. Jesus revelou a ela que sua misericórdia é maior que todos os pecados do mundo juntos, que nenhuma alma, não importa quão manchada pelo pecado, deve desesperar.
Permita-me compartilhar uma história que ilumina esta verdade. Um sacerdote foi chamado ao leito de morte de um homem conhecido por sua vida dissoluta e seu ódio à religião. Durante 40 anos, ele havia blasfemado contra Deus e perseguido a igreja. Quando o sacerdote chegou, o homem estava inconsciente, aparentemente além do alcance dos sacramentos. O padre, lembrando-se da divina misericórdia, começou a rezar o terço da misericórdia ao lado do moribundo. Subitamente, o homem abriu os olhos, pediu confissão e morreu reconciliado com Deus. Mais tarde, o sacerdote descobriu que a irmã daquele homem havia oferecido sua vida anos antes pela conversão do irmão. O sacrifício foi aceito e a alma foi salva no último momento possível. Este é o poder da divina misericórdia que Santa Faustina nos revelou. Não importa quão grave seja seu pecado, não importa quanto tempo você tenha vivido afastado de Deus, a misericórdia está sempre disponível até seu último suspiro. Contudo, não devemos presumir esta misericórdia ou adiar nossa conversão. Como Santa Faustina também nos alerta, há almas que, por rejeitarem repetidamente a graça durante a vida, tornam-se incapazes de aceitá-la na hora da morte. O que você deve fazer agora, depois de ouvir estes alertas solenes? Primeiro, examine sua consciência à luz destas revelações. Algum destes pecados tem lugar em sua vida? Segundo, busque o sacramento da reconciliação o mais breve possível. Não adie. A confissão sincera é o abraço da misericórdia divina envolvendo sua alma ferida. Terceiro, desenvolva uma devoção à divina misericórdia. Reze o terço da misericórdia diariamente. Confie na imagem de Jesus misericordioso. Observe a hora da misericórdia, 15 horas, hora da morte de nosso Senhor. Lembre-se das palavras que Jesus dirigiu a Santa Faustina. A alma que venerar esta imagem não perecerá. E também, mesmo se seus pecados fossem tão escuros como a noite, minha misericórdia é maior que sua miséria. Basta uma coisa, que você se dirija com confiança à minha misericórdia. Querido irmão, querida irmã em Cristo, você chegou a este vídeo não por acaso, mas por desígnio divino. Talvez sua alma esteja em perigo, talvez você carregue um destes pecados há anos, décadas. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de aceitar a misericórdia que Deus lhe oferece através de Santa Faustina. Imagine-se diante do tribunal divino neste exato momento. O que você responderia? Que desculpas ofereceria? Que arrependimento expressaria? Não espere até que seja tarde demais. A misericórdia está disponível agora, mas o tempo é incerto. Como disse Santo Agostinho, Deus prometeu seu perdão ao seu arrependimento, mas não prometeu o amanhã à sua procrastinação. Rezemos juntos a oração que Jesus ensinou a Santa Faustina. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Repita comigo, do fundo do seu coração: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Não guardemos apenas para nós estas verdades salvíficas. Compartilhe este vídeo com seus entes queridos. Talvez haja alguém em sua família, entre seus amigos, que esteja em perigo espiritual sem saber. Seu gesto simples de compartilhar pode ser o instrumento que Deus usa para salvar uma alma da condenação eterna. Se este vídeo tocou seu coração, não deixe de inscrever-se em nosso canal para receber mais conteúdos que alimentarão sua fé e o ajudarão no caminho da salvação. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira os segredos que Nossa Senhora revelou em Fátima sobre os últimos tempos. É uma continuação natural desta mensagem de Santa Faustina. Que a paz de Cristo esteja com você e que a divina misericórdia o envolva todos os dias de sua vida, até o momento em que você se encontre face a face com Jesus misericordioso. Amém.